Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Eu gostaria aqui de poder abençoá-los com uma palavra de entendimento, uma palavra que vai mudar a sua história, vai mudar aquilo que você pensa. Porque diante de tudo aquilo que nós precisamos hoje, é que o Senhor nos abençoe pelos dias que estamos vivendo. Muitas discórdias, muitos problemas, e isso tem nos deixado distantes da parte do Senhor. Eu creio que o Senhor é Deus poderoso para mudar a tua história. Nessa tarde eu gostaria aqui de poder te abençoar com esta palavra. Que em nome de Jesus, o Senhor possa grandiosamente fazer a grande obra que almejamos, que buscamos nessa tarde. E eu sei que você hoje, você procura uma resposta da parte do Senhor, você procura algo que venha preencher aquele vazio que muitas vezes você tem. Então, irmãos, para que eu possa transmitir aqui uma palavra abençoada, eu gostaria de orar por você. Gostaria aqui de poder abençoá-lo em nome de Jesus, com tudo aquilo que o Senhor tem para te dar, tudo aquilo que o Senhor te prometeu. Mas precisamos obedecer antes de receber. É isso que lhe peço, que você possa curvar o seu semblante onde você está e orar comigo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, neste momento eu quero aqui apresentar, Pai, essas vidas que estarão ouvindo esta palavra, meditando, que o Senhor possa, meu Pai, abençoá-las no teu lar, diante das famílias, que os problemas que ela tem, elas possam ser depositadas, Pai, no teu evangelho, no teu altar. É isso que eu lhe peço nesta tarde, Pai. Me dê sabedoria e entendimento desta palavra, que ela possa ir de encontro à tua vida e abençoar, meu Deus, aquele que necessita de algo importante diante de tudo aquilo que vive. É isso que lhe peço em nome de Jesus, Pai. Abençoa em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Gênesis capítulo 13, versículo 10 em diante. E se você puder acompanhar, nós vamos fazer algumas paradas aqui, mas glória a Deus, se você não tiver como, preste atenção naquilo que o Senhor vai falar nessa tarde, em nome de Jesus. Qual é o projeto perfeito que o Senhor tem para você? Essa é uma pergunta que muitas vezes muitas pessoas fazem. Qual é o projeto que o Senhor tem para a minha vida? Então eu gostaria aqui de poder ensiná-lo com a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 13, versículo 10. E levantou Ló os olhos, viu que a campina do Jordão era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ela era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão a partir para o oriente. Assim se apartaram um do outro, e habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina do Jordão, e armou as suas tendas até Sodoma. Amém, irmãos? Nós vamos aqui, eu vou deixar aqui o Senhor, que colocou algo no meu coração, poder te abençoar nessa tarde. Ló, ele era sobrinho, todo mundo conhece essa história, de Abraão. Tinham estado juntos desde que saiu de Ur. Muitos anos antes, houve uma contenda entre eles e entre os pastores de Abraão e Ló. Você vê, quando existe uma discórdia já, aqueles que estão agregados, que estão próximos, também começam a se portar como... E muitas vezes você tem se portado dessa forma. Você tem estado do lado de pessoas que têm desagregado, que têm colocado situações para que você não cresça. Mas Ló, por causa das pastagens, escolheu o lado melhor. O ser humano hoje, ele quer estar com Cristo e quer estar sempre no lugar melhor. Ele não quer estar naquele lugar que Deus preparou para ele. E aí é onde entra o desânimo, aonde entra a insatisfação. E hoje você pode estar assim, desanimado com o Evangelho, desanimado com as pessoas.
desanimado com o seu pastor, desanimado com aqueles líderes que te lideram, ou até mesmo com a sua família. Você tem pensado em desistir, você tem pensado em mudar, mas nessa tarde eu trago aqui uma palavra de reflexão, para que você possa desenvolver uma mudança, para que você possa desenvolver aquilo que o Senhor te deu por herança. Ah, Santo Deus maravilhoso. Então, irmãos, quando nós falamos de Abraão, que é o pai de toda a nação, ali existia uma tristeza. Quando há situações de separação, de divisões, sempre um lado vai sofrer mais do que o outro. Mas Abraão, naquele momento, foi o que mais sofreu, porque ele não queria deixar seu sobrinho, porque ele sabia que para que ele fosse próspero, que ele fosse abençoado, não que ele não fosse, e não que ele não foi abençoado, mas a Bíblia diz que nós temos que andar do lado das bênçãos do Senhor, não a bênção material. E muitas vezes você tem andado do lado das bênçãos materiais. Você tem feito uma barganha com o Senhor. Eu te dou isso, Senhor, se o Senhor me der isso. Está errado. Quando Ló então olha a campina e vê o lado bom, ele achou que ia ter vantagem, ele achou que ia ser abençoado, ele achou que ia prosperar mais do que Abraão. Mas a Bíblia diz que Deus estava com Abraão. Não era diferente se ele fosse para um lado ou para o outro, mas aonde ele plantasse a planta dos seus pés, ali ele ia dar fruto, ali ele ia prosperar, como prosperou. E ali ele gerou Isaac, que era a promessa, era um projeto de Deus para a vida dele. Depois de Isaac gerou-se Esaú e Jacó, que era outra promessa. E a Bíblia diz que a promessa foi se cumprindo. Mas tem um período que eu vou relatar aqui, que quando você faz uma escolha, irmão, você tem que estar embasado, você tem que estar certo do que você vai apresentar, do projeto que Deus te deu. Muitas vezes, irmãos, fora da presença de Deus, nós achamos que Deus tem que nos abençoar. Mas você já parou para pensar o tanto que você doa-se ao projeto de Deus? Doa-se em conhecimento? Se pararmos para pensar hoje, cultuamos o mínimo possível, mas queremos muito do Senhor. E muitas vezes murmuramos. Então você nessa tarde que tem murmurado, que tem reclamado daquilo que Deus te deu, eu falo algo para você. Sabe por que muitas vezes você tem vivido o que você tem passado? É porque você não tem obedecido. A Bíblia diz assim que primeiro o reino, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. A parte do meio que é a justiça, nós esquecemos. Nós queremos buscar o reino, mas que acrescente algo na nossa vida. Mas e a justiça do Senhor? O que você tem feito para estar justificado diante das promessas do Senhor, dos projetos do Senhor? Então a Bíblia diz que após essa escolha, Ló, junto com Abraão, houve uma partição do povo, uma partição de tudo, metade por metade. Teve aqueles que queriam seguir Ló e teve outros que foram com Abraão, porque sabia que a promessa estava ali. Mas muitas vezes nós não entendemos qual é a promessa que temos e começamos a pular de um canto para o outro. E eu quero dizer para você nessa noite, não é aonde você vai, é onde está a bênção. Muitas vezes a gente está entrando em algo que acha que está abençoado, mas está amaldiçoado, porque não é de Deus. E tudo que não é de Deus é do diabo. Então eu gostaria de explicar aqui nessa tarde para você. Deus nunca vai querer que você vá para o lugar que está errado. Mas o diabo ele te proporciona coisas grandes para que você erre.
e depois coloca todos aqueles que estão confiando em você a perder. Então eu gostaria aqui dessa tarde de poder deixar essa palavra contigo. Então quando se recebe uma herança então da parte do Senhor, qual é a razão dessa herança? O que vem na sua memória? Qual é a herança que você vem buscar? Mas o homem ele tem duas escolhas, irmãos. As coisas bonitas, as coisas belas, as coisas que vai te dar prazer. Mas tem um outro lado que a gente precisa entender, que é o lado que muitas vezes você está no pedregulho, está entre as pedras, está em desvantagem. E Deus nessa tarde Ele quer falar com você, que você busque mais a Ele, que você possa fazer aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Não adianta você ficar chorando, reclamando. Você precisa entender, muitas vezes precisamos andar sobre pedregulhos, sobre pedras, sobre terreno montanhoso, se esforçar um pouco até chegar ao alto da montanha. E para isso você vai sofrer frio, você vai passar calor, você vai sentir dor. E hoje eu quero dizer para você que você vem passando isso. Você está passando coisas na sua vida porque você desobedeceu o projeto de Deus sobre você. Deus queria que você fosse para um lado, você tem ido para outro. Mas você ainda não acordou que você precisa acordar. Você precisa entender que o Senhor quer transformar a sua vida, para que amanhã lá na frente você possa falar do nome dEle, falar do amor dEle, e as pessoas comecem a ver em você o homem e mulher de Deus que você foi preparado dentro de um projeto. Mas essa ação, irmãos, de Abraão ter que dividir, foi a melhor opção. Porque tem coisas que precisamos separar. Porque não tem como eu pagar um preço por aquele que não quer, por aquele que não almeja, por aquele que não entende o propósito. Então tem coisas que precisam ser separadas. E a Bíblia diz que nós devemos andar do lado de pessoas que têm o espiritual. Isso está escrito em Colossenses, livro de Colossenses, que fala: melhor que nós olhamos para as coisas do alto para viver as coisas do alto. E quando olhamos para as coisas terrenas, vivemos as coisas da terra. E hoje você se encontra dessa forma, olhando para as coisas da terra. Mas Deus é misericordioso. Ele quer aqui mudar a sua história. Ele quer aqui transformar a sua vida. Ele quer aqui poder fazer mudança. Que você possa voltar a ser aquele pregador, ministrador, ganhador de almas. Ao invés de você ficar olhando para as pessoas, olhe para aquilo que o Senhor te deu. Às vezes você não tem estado numa situação confortável. Você acha que Deus poderia te colocar num lugar maior. Achar não é ter certeza. As coisas só começam a acontecer quando temos certeza. Quando o Senhor ali pede para Lázaro sair, havia uma certeza que ele sairia, apesar de ser Jesus Cristo. Mas houve uma certeza maior na vida daquelas mulheres que foram até Jesus e ali olharam Lázaro sair daquele lugar que ele estava sepultado. E muitas vezes, irmãos, você tem estado sepultado diante das coisas do Senhor. Você tem estado morto espiritualmente. Mas o Senhor pede para você sair da onde você está. Pede para você se levantar. Pede para você ser cheio da presença.
para que as pessoas possam ver Cristo na sua vida. E é essa palavra que eu gostaria aqui nessa tarde de quarta-feira poder te abençoar através dessa mensagem, que você possa estar dentro dos projetos do Senhor. O projeto do Senhor não é para qualquer um. Para você estar dentro de um projeto do Senhor, você precisa renunciar. Renuncie aquilo que tem te feito mal. Renuncie aquilo que tem te trazido a morte espiritual. Muitas coisas não compensam você perder tudo que você conquistou com o Senhor por um simples prato enviado do diabo. O diabo, hoje o papel dele é destruir aquilo que Deus construiu. Irmãos, eu gostaria aqui de finalizar essa palavra. Então pense, qual é o projeto de Deus na sua vida? Aonde está o seu projeto? Qual é o projeto perfeito? Pense e tome uma atitude. Tome uma atitude de fé, para Deus te abençoar em nome de Jesus. Antes de eu terminar aqui, eu gostaria de orar, entregando esta palavra, entregando aquilo que o Senhor colocasse no meu coração. Eu tenho certeza que essa palavra foi para você. Essa palavra foi para mudar a sua história. Pense nisso, que Deus vai te honrar e vai tirar você da onde você está. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, nesse momento eu quero aqui agradecer esse momento de estar na Tua presença e poder transmitir essa palavra. Pai, abençoa aqueles que estarão ouvindo mais uma vez. Que essa palavra ela possa acender a chama, Pai, que está dentro dela, que está apagada. E que nós precisamos, Pai, ser cheios do Espírito, para que possamos estar olhando a escadaria que estará levando nós para o paraíso, para a salvação. E é isto, ó Pai, que lhe peço nesta tarde. Em nome de Jesus, Pai, eu agradeço este momento aqui na Tua presença. Sei que Tu és o Deus maravilhoso de Israel, Deus que tem suprido a minha necessidade e a necessidade deste povo. Então eu apresento, ó Pai, cada família, cada situação, cada ente querido, Pai, que tem estado doente. E oro também, meu Deus, por aqueles que têm sofrido com as perdas, Pai, de pessoas queridas. Eu lhe peço isso nesta tarde, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por esse momento, na Tua presença. Então, irmãos, muito obrigado. Que a paz do Senhor esteja com todos. Um forte abraço. E que nós possamos aqui entender o projeto de Deus na nossa vida, em nome de Jesus.